Olá, eu sou o professor João Mendes, sou professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos. A partir de agora, você irá assistir ao Saber Direito Compacto, um resumo das aulas exibidas durante a semana. O Pacto São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Esse pacto que a gente vai estudar na aula específica sobre sistemas regionais, e aí já fica o convite para as aulas posteriores, esse pacto ele foi incorporado pelo Brasil em 1992, portanto, antes da emenda 45. A incorporação se deu da forma tradicional, por decreto legislativo aprovado por maioria simples, e a posição do Supremo foi: esse decreto tem paridade normativa com a lei ordinária. Perfeito? Como fica esse tratado, que foi aprovado em 92, como ele fica agora, posterior à emenda 45? Ora, meus amigos, várias correntes se manifestaram nesse sentido. Alguns autores disseram o seguinte: se o tratado foi aprovado antes da emenda 45 e, naquela época, o quórum era a maioria simples, e era a única possibilidade procedimental que existia, pós-emenda 45, esses tratados automaticamente assumiriam status constitucional. Automaticamente, após a emenda 45, assumiriam status constitucional. Isso remete a um fenômeno que é estudado mais adequadamente em direito constitucional, em que, ao editar uma nova norma constitucional, o ordenamento anterior poderá ser incorporado por essa nova norma constitucional, assumindo o status que a nova norma impõe. O exemplo super tradicional que sempre é dado aqui é do Código Tributário Nacional, que foi aprovado como simples lei ordinária e, a partir da Constituição Nova, a Constituição de 67/69, e depois confirmado pela Constituição de 88, passou a ter status de lei complementar. Então, foi elaborado como lei ordinária, assumiu o status de lei complementar. O mesmo fenômeno aqui seria aplicado. Então, o tratado foi incorporado com paridade com a lei ordinária e, a partir da emenda 45, assumiria automaticamente o status constitucional. Essa foi uma corrente desenvolvida. Uma segunda corrente desenvolvida foi no sentido de que esses tratados eles manteriam a paridade com a lei ordinária, mas poderiam passar por um novo processo de incorporação, e aí, a partir desse novo processo de incorporação, seria aprovado por 2/3, por 3/5, em 2 turnos em cada casa, e aí, então, assumiria essa equivalência com a emenda constitucional. Então, duas correntes, repito, uma que manteria a paridade com a lei ordinária, podendo passar para o novo procedimento de incorporação, e uma segunda corrente, entendendo que assumiria automaticamente status constitucional. No Supremo, não foram as duas correntes que prevaleceram, nenhuma das duas correntes prevaleceu, melhor dizendo. O que prevaleceu foi uma terceira corrente, que vai entender o seguinte: veja só, direitos humanos na Constituição brasileira não é ou não pode ser encarado ou enfrentado como um tema comum. É um tema ou é uma temática especial. Tanto é especial que logo no artigo 1º da Constituição brasileira, quando fala dos fundamentos da República Federativa, no artigo 1º, inciso 3, falará que um dos fundamentos é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana se constitui em verdadeiro valor-fonte da ordem jurídica. Valor-fonte de toda a ordem jurídica, especialmente dos direitos fundamentais e também dos direitos humanos. Ora, se a dignidade da pessoa humana é o valor-fonte de toda a ordem jurídica, é o epicentro da ordem jurídica, ou falando de outra forma, é o centro gravitacional, então não é possível conferir aos direitos humanos e aos direitos fundamentais uma posição normativa própria de qualquer outra norma que discuta qualquer outro tema. Vou dar um exemplo. Não poderíamos enquadrar um tratado internacional sobre o comércio de laranja, por exemplo, da mesma forma que um tratado internacional sobre genocídio. Não faria sentido atribuir a um tratado de direitos humanos uma posição semelhante a um tratado sobre comércio de laranja. E tratados sobre comércio de laranja e tratados comerciais são altamente relevantes. Só que os direitos humanos teriam uma primazia por força da dignidade da pessoa humana. Então, atribuir uma paridade normativa com a lei ordinária a um tratado de direitos humanos seria subestimar, seria diminuir a sua relevância. Ora, por outro lado, também não seria possível atribuir
a esse tratado, que foi aprovado antes da emenda 45, não seria possível atribuir natureza constitucional, já que ele não foi incorporado pelo procedimento próprio das emendas, ou equivalente das emendas. Então não dá para dizer que esse tratado tem paridade com a lei ordinária, porque isso seria uma subestimação desse tratado. Também não dá para dizer que esse tratado tem status constitucional, porque isso violaria o procedimento especial que a Constituição exige. A posição do Supremo foi no seguinte sentido: esses tratados, eles têm natureza infraconstitucional, então eles estão abaixo da Constituição, mas estão acima da lei ordinária. O Supremo, então, confere uma natureza supralegal, é a chamada tese da supralegalidade dos tratados de direitos humanos. Se esses tratados têm natureza supralegal, eles prevalecem sobre a lei ordinária. Eles não prevalecem em relação à Constituição, porque a Constituição está acima deles, mas eles prevaleceriam em relação à lei ordinária. Ok? Então vamos lá, amigos. 3 situações. Só recapitulando aqui e sintetizando tudo. Nós temos 3 situações. Primeira situação, antes da emenda 45, tese da paridade normativa da lei ordinária. Segunda situação, pós-emenda 45, esses novos tratados seriam equivalentes às emendas constitucionais. 2 situações. Terceira situação, os tratados anteriores, que foram incorporados anteriores, como ficam após a emenda 45. Teoria da supralegalidade. Então, hoje, a gente vai dizer o seguinte: os tratados internacionais de direitos humanos, ou eles foram aprovados na forma especial do parágrafo 3º do artigo 5º e, portanto, são equivalentes às emendas constitucionais, ou eles têm natureza supralegal. Estão acima da lei ordinária, abaixo da Constituição. Ora, se eles têm natureza supralegal, e como eu já falei, eles prevalecem sobre a lei ordinária, não sobre a Constituição, mas sobre a lei ordinária eventualmente contrária a esses tratados, ficará com a sua eficácia suspensa. Não é possível falar em ilegalidade, na medida em que esses tratados não são normas legais, são normas supralegais. Então, eles implicam a suspensão da eficácia dessas leis ordinárias. Para nós entendermos bem o assunto, vamos agora enfrentar uma questão prática. Já entendemos como se desenvolveu as teorias, qual é a posição do Supremo em relação a tais teorias. A questão prática que eu quero enfrentar com vocês diz respeito ao Pacto São José da Costa Rica. O Pacto São José estabelece a possibilidade de prisão civil por dívida apenas em uma situação, a situação do devedor de alimentos. Então, o Pacto São José estabelece que é possível a prisão por dívida apenas do devedor de alimentos ou do alimentante inadimplente. Já a Constituição brasileira, quando fala da prisão por dívida, a Constituição diz lá: ninguém será preso por dívida, essa é a regra, ninguém será preso por dívida, a regra é a liberdade. A não ser, e aí diz a Constituição brasileira, em 2 casos, do devedor de alimentos, semelhante ao Pacto São José da Costa Rica, e num segundo caso, que é do depositário infiel. Então, a Constituição brasileira estabelece a possibilidade de prisão do depositário infiel, enquanto que o Pacto São José da Costa Rica não estabelece a possibilidade de prisão do depositário infiel. Como é que o Supremo se posicionou sobre esse assunto? Vamos analisar primeiro, meus amigos, antes da emenda 45. Vamos deixar de lado agora a emenda 45. Como eu já tinha citado anteriormente, esse pacto foi aprovado em 92. Ora, a posição do Supremo, qual era mesmo? Era que todos os tratados internacionais, quer de direitos humanos, quer os tratados comuns, teriam paridade com a lei ordinária. Então, o Pacto São José da Costa Rica, segundo essa posição do Supremo, teria paridade com uma lei ordinária. Enquanto que o pacto não permite a prisão do depositário fiel e a legislação ordinária brasileira, baseada na Constituição, permite, nós encontramos, então, um conflito entre normas iguais, um conflito entre normas de mesma estatura. O pacto como lei equivalente a uma lei ordinária e a legislação ordinária brasileira. Ora, como é que se resolve o conflito entre essas normas? O Supremo adotou aqui o critério da especialidade. A norma especial prevalece sobre a norma geral. Então, deu prevalência à norma brasileira, à legislação ordinária brasileira, que permitia a prisão do depositário fiel e estabeleceu que essa prisão
continuaria sendo aplicável no direito brasileiro, em que pese o Pacto de São José da Costa Rica não permitir tal prisão. Essa foi a posição inicial do Supremo. Esses três documentos juntos, Declaração Universal mais os dois pactos, eles juntos formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos. Esses três documentos juntos formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos, International Bill of Human Rights, como a doutrina internacional costuma dizer. Essa Carta Internacional de Direitos essa Carta Internacional de Direitos Humanos não é um documento próprio, na verdade é um conjunto de três documentos. Que é a Declaração Universal e os dois pactos. Perfeito? Ok, então. Agora, pergunto, são só esses três documentos que existem no âmbito da ONU? Não. Existem vários outros documentos, vários outros tratados. Quero citar como exemplo a Convenção sobre o Direito das Crianças, a Convenção sobre toda forma de eliminação racial, a Convenção sobre toda forma de discriminação contra a mulher, ok? A Convenção contra contra a tortura e tratamento cruel, desumano e degradante. Enfim, há vários tratados ou convenções sobre temas específicos no âmbito da ONU. Então, não é correto dizer que o sistema universal da ONU está baseado em apenas três documentos, que seria a Declaração e os dois pactos. Está certo dizer, sim, que esses três documentos são os principais, mas não são os únicos. Perfeito? Existem outros documentos próprios tematizados. Podemos ainda dizer o seguinte, que no âmbito da ONU, há órgãos estabelecidos por tratados específicos e órgãos que não são estabelecidos por tratados específicos, são órgãos internos da ONU. Por exemplo, quando eu falei do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, só para dar um exemplo, ok? Quando eu falei desse pacto, eu falei que ele criou para si um órgão próprio, que é o Comitê de Direitos Humanos, ok? Agora, além desse tipo de órgão, são órgãos criados por pactos específicos ou por tratados específicos, existem outros tipos de órgãos que não são criados por tratados específicos. São órgãos da ONU, mas não criados por tratados próprios. Cito aqui a Comissão de Direitos Humanos. Cuidado, amigos, para não confundir com o Comitê de Direitos Humanos, porque o Comitê de Direitos Humanos é do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O que eu estou falando agora é um outro órgão. A Comissão de Direitos Humanos vejam o verbo que eu estou usando aqui, o tempo verbal, era um órgão criado no âmbito do Conselho Econômico e Social, que foi extinto e substituído pelo Conselho de Direitos Humanos. O Conselho de Direitos Humanos está hoje ligado à Assembleia Geral das Nações Unidas. Ok? Então, esse Conselho de Direitos Humanos está ligado à Assembleia Geral das Nações Unidas e se caracteriza como um órgão deliberativo, um órgão colegiado. Vários países integram esse órgão e, dentre as várias funções do Conselho de Direitos Humanos, que substituiu a Comissão de Direitos Humanos, está a elaboração de estudos e a apresentação de propostas de elaboração de novos tratados de direitos humanos. O Conselho de Direitos Humanos tem uma atuação extremamente relevante na formação de novos tratados internacionais. Além do Conselho de Direitos Humanos, podemos citar outro órgão. Cito aqui o Alto Comissário ou Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que é chefiado, obviamente, pelo Alto Comissário das Nações Unidas dos Direitos Humanos. Esse Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos está ligado à Secretaria-Geral da ONU. E presta auxílio a todos os demais órgãos da ONU que se relacionam ou especificamente ou genericamente sobre direitos humanos. Eu diria, inclusive, que o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, ele seria a mais alta autoridade da ONU sobre esse tema. Obviamente, ele estaria
em termos hierárquicos, em termos administrativos, abaixo do secretário-geral. Mas no que toca os direitos humanos, ele é a mais alta autoridade. Um brasileiro, por exemplo, já foi o alto comissário das Nações Unidas, que é o Sérgio Vieira de Mello, que veio a ser, infelizmente, morto num atentado terrorista lá em Bagdá. Ok? Então, eu citei aqui, meus amigos, 2 órgãos que existem especificamente para os direitos humanos, mas não foram criados por tratados específicos, que é o Conselho de Direitos Humanos, ligado à Assembleia Geral da ONU, e o Alto Comissariado das Nações Unidas, ligado à Secretaria Geral da ONU. Com isso, eu quero mostrar o seguinte: quando um órgão existe e é criado em função de um tratado específico, nós chamamos esse órgão de órgão ou de mecanismo convencional. A palavra convencional aqui vem no sentido, obviamente, de convenção. Foi criado por uma convenção internacional, foi criado por um tratado internacional. Quando o órgão ele existe, não porque foi criado por um tratado específico, mas ele é um órgão interno da ONU, sem ter sido criado por um tratado próprio, nós chamamos de mecanismo extraconvencional. Mecanismo convencional criado por convenções específicas e mecanismo extraconvencional criado por tratados, extraconvencional não é criado ou não foi criado por um tratado próprio. Perfeito? Então são os 2 tipos de órgão que nós temos. Quero ainda mostrar para você a estrutura geral da ONU e citar um outro órgão específico, ok? A ONU, amigos, apresenta uma enormidade de órgãos, agências especializadas, fundos, enfim. Dentre os diversos órgãos que ela existe, existem os órgãos principais, como, por exemplo, já citei aqui a Assembleia Geral da ONU, é um órgão principal da ONU. Ligada à Assembleia Geral da ONU, eu citei o Conselho de Direitos Humanos. Um outro órgão importante é o Conselho Econômico e Social, que eu também já tinha citado anteriormente. O Conselho, como eu fiz referência, ele tinha criado uma Comissão de Direitos Humanos, que posteriormente foi substituída pelo Conselho. Há ainda a Secretaria-Geral, também citada. Ligada à Secretaria-Geral, nós temos o Alto Comissariado dos Direitos Humanos. Temos o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU não é um órgão específico e destinado aos direitos humanos, mas atua relacionado aos direitos humanos na medida em que o Conselho de Segurança busca a promoção da paz. Ora, o contexto de paz é um contexto essencial para a efetivação, desenvolvimento, a promoção dos direitos humanos. Então, não é possível dizer que o Conselho de Segurança exista para os direitos humanos, mas também em função dos direitos humanos. E cito ainda o Tribunal Internacional de Justiça. O Tribunal Internacional de Justiça é o único órgão da ONU que não está sediado em Nova York. É um órgão da ONU que está sediado, na verdade, em Haia, na Holanda. E o Tribunal Internacional de Justiça julga estados responsáveis por violações ao direito internacional lato sensu. Julga estados responsáveis por violações de direito internacional lato sensu, ainda que isso possa envolver, por exemplo, alguma questão relacionada a direitos da pessoa humana. Então, o Tribunal Internacional de Justiça é um outro órgão que também é importante para os direitos humanos. Repito o mesmo comentário que eu fiz para o Conselho de Segurança. Não é um órgão só de direitos humanos, mas é um órgão também relacionado aos direitos humanos. Perfeito? Com isso, amigos, mostrei aqui 5 dos principais órgãos da ONU. A Assembleia Geral, o Conselho Econômico e Social, a Secretaria-Geral da ONU, o Conselho de Segurança da ONU e o Tribunal Internacional de Justiça. Cada um desses órgãos, cada um desses 5, são 6 órgãos principais. Existe um 6º órgão chamado Conselho de Tutela, um órgão que hoje está inativo, por isso que eu não fiz maior referência a ele. Esses 5 órgãos, cada um deles atua dentro do seu âmbito de competência, de atribuições, atua relacionado aos direitos humanos. Vamos então ver como é que se dá a atuação da Corte Interamericana. Vamos ver então como é que se dá a atuação da Corte Interamericana. A Corte, amigos, realiza 2 funções. Uma função contenciosa e uma função
consultiva. A função contenciosa, como o nome já indica, ocorre na situação em que não houve conciliação possível entre o Estado e a vítima, ou o Estado e as vítimas, ou, dependendo da situação, as famílias das vítimas, se for o caso, por exemplo, de desaparecimento de pessoas, ou no caso, inclusive, de morte do indivíduo. Então, aí a conciliação não se dá do Estado com a própria pessoa, obviamente, mas com a família desse indivíduo. Se a comissão, quando eu obteve a conciliação, como eu falei, a situação está resolvida. Vai para o secretário-geral da OEA, publica aquele acordo, aquela conciliação, está resolvido o problema. Agora, se não for obtida a conciliação, como eu disse, a comissão pode provocar a corte. E aí a corte vai fazer uma função de contencioso, podendo, inclusive, vir a condenar o país. Só que em relação à condenação, vou falar daqui a pouquinho. Perceba, meus amigos, que somente a comissão pode provocar o indivíduo. Desculpa, somente a comissão pode provocar a corte. O indivíduo não pode provocar a corte. Então, se o indivíduo deseja ter acesso ao sistema interamericano, a via adequada ou a via possível para que o indivíduo tenha esse acesso é por meio ou através da Comissão Interamericana. Não pode o indivíduo provocar a corte. A convenção, o pacto, até permite que o indivíduo seja ouvido na corte, mas não é ele que provoca a corte e a comissão, somente a comissão. A comissão pode provocar a corte ou até mesmo um outro Estado. É de suma importância, especialmente para você que deseja fazer prova de concurso público, é de suma importância você gravar isso. Legitimidade ativa do indivíduo. Pois ela existe em relação à comissão, mas não existe em relação à Corte Americana. E aqui um parênteses. Quando eu comentei sobre o sistema europeu de direitos humanos, eu tinha comentado que lá existia uma comissão e uma corte europeia de direitos humanos. Posteriormente, essa comissão veio a ser extinta e um protocolo, que eu falei que foi o protocolo número 11, conferiu ao indivíduo a legitimidade ativa perante a corte. Então veja que aqui há uma distinção do modelo europeu para o modelo americano. Lá no modelo europeu não existe mais uma comissão, existe a corte e o indivíduo tem acesso à corte. Já no modelo interamericano, existe tanto uma comissão quanto a corte e o indivíduo tem acesso à comissão, mas não à corte. A comissão é que pode provocar a corte. Se eu comparei o modelo europeu com o modelo americano, vamos completar aqui a comparação e citar o modelo africano. O modelo africano, nesse sentido, meus amigos, lembra ou remete ao modelo americano. Lá no sistema africano, existe uma comissão e uma corte, o indivíduo provoca a comissão, não a corte, a comissão é que pode provocar a corte. Então, o modelo africano, nesse sentido, é mais próximo do nosso modelo interamericano do que propriamente do modelo europeu. Provocada a corte, ela atuará realizando uma verdadeira função de instrução processual, ou seja, colhendo provas, fazendo toda a dilação probatória, para que possa formular o seu juízo de valor. Ao formular um juízo de valor, por exemplo, de que o Estado realmente praticou uma violação de direitos humanos, a Corte tem o poder de condenação. Quais são as medidas, quais são os tipos de medidas que a Corte pode determinar? Pode a Corte condenar o Estado a reparar o status quo ante. Pode a Corte condenar o Estado a reparar o status quo ante, ou seja, a recuperar a situação anterior, se for possível. Se não for possível, a Corte, então, pode determinar uma condenação, inclusive com indenização à vítima ou à família da vítima. Inclusive, a vítima ou a família da vítima. Ok? Então, repito, a Corte condenar. Lembrando que a Comissão Interamericana não condena. A Comissão Interamericana pode expedir recomendações, enquanto que a Corte, essa sim, pode condenar.
Quero fazer um parênteses para o nosso amigo que eventualmente esteja estudando para concurso. Esse modelo, esse sistema interamericano, tem aparecido em diversos concursos. Posso citar aqui Magistratura Federal, Magistratura do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União, Advocacia Geral da União, os 3 concursos. Então, o CNJ determinou, por exemplo, a inserção da disciplina de Direitos Humanos para os concursos das magistraturas. E eu falo magistraturas no plural, para incluir todos os ramos da justiça. Então, amigo, atenção para o sistema interamericano. Fica aqui essa sugestão de você dar uma atenção, uma ênfase maior para esse modelo. Vale a pena você estudar, verificar, dar uma lida, pelo menos, no Pacto São José da Costa Rica. Mas vamos dar continuidade. Eu tinha falado que, além dessa função contenciosa exercida pela Corte, há uma função também consultiva exercida pela Corte Interamericana. Essa função consultiva significa que a Corte pode ser provocada para expor uma opinião, daí inclusive até o nome ser opinião consultiva, sobre a compatibilidade das normas de direito internacional com o sistema interamericano, a compatibilidade dessas normas com o sistema interamericano, até mesmo a compatibilidade das normas internas dos Estados com o sistema interamericano. Além dessa compatibilidade, a Corte também pode ser consultada sobre a melhor interpretação ou sobre a interpretação mais adequada a uma determinada norma internacional que integra o sistema interamericano. Ok? Então, há essa função consultiva de alta relevância realizada pela Corte. Amigos, vimos a função consultiva, vimos essa função contenciosa. Quero ressaltar que a adesão à Corte não é obrigatória. Existe, no âmbito do sistema interamericano, o que nós vamos chamar de cláusula facultativa de jurisdição obrigatória.